o pecado e a idolatria que cercava o povo de Israel. Amém? Todos acharam? O reinado de Acasias. Então, Acasias, para quem não ouviu, ele é filho de Jezabel com Acabe. Nós já falamos de Acabe na semana retrasada, falamos também de Jezabel na semana retrasada e semana passada, onde o profeta Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, né? E a gente viu como que a vontade de Deus, o poder de Deus, ele é sempre maior do que o mal. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: maior é o que está em nós do que o que estás no mundo. Aleluia, glória a Deus. Só ouvi um amém aqui. Alguém pode dizer amém por isso? Amém, glória a Deus. Maior o que está em nós, irmãos. Em toda a Bíblia a gente vai ver, como foi falado aqui na semana passada, Deus, ele não perde uma guerra. Deus, quando ele entra na batalha, a gente quando vai entrar numa batalha, né, a gente pode correr o risco de perder a batalha. Agora Deus não. Deus, quando ele entra e quando ele toma a frente de alguma guerra e de alguma batalha, ela já está garantida. Opa, arrepiou aqui, irmãos. Já está ganha, já está garantida, já é certa. Então, se você está na guerra, se você está na batalha e você está com Deus, pode preparar o culto em ação de graça, pode preparar a mesa, o banquete, aleluia, porque Deus vai te dar vitória. O reinado de Acasias. Acasias foi o 8º rei de Israel, irmãos. Lembrando, após a divisão das tribos, né? Como já foi falado nas lições anteriores, Acasias é o 8º rei de Israel. O período de reinado de Acasias é um período muito curto. Ele reinou muito pouco tempo. Deus assim logo acabou com seu reinado, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os demais reis de Israel, a maioria deles, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E naquela época, como nós falamos, tinha 3 autoridades que representava Deus, para que o povo pudesse se espelhar e ter o exemplo para se seguir. Nós falamos aqui, reis, sacerdotes e profetas. Então o rei, ele influenciava o povo à adoração. Então, se o rei fosse um rei pagão, o rei induzia o povo à idolatria. Mas se o rei fosse um rei temente a Deus, ele também levava o povo à adoração e a temer a Deus. E Acasias, ele era um rei idólatra. Ele era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não tinha temor ao Senhor. Apesar de ele ver os exemplos de seu pai, apesar de ele ver os exemplos da sua mãe, Jezabel, do seu pai Acabe, ainda assim ele consegue andar nos caminhos do erro. Ainda assim ele consegue andar por caminhos que vão te levar à morte. E é o que acontece, o que a gente vai perceber aqui. A morte de Acasias, né? Por falta de exemplos não foi, como eu falei, o inteligente ele aprende com os acertos dos outros. Mas o sábio não, o sábio ele aprende com os erros, né? Então ele teve muitos exemplos, ou seja, ele foi o 8º rei. Olha quantos exemplos ele teve dos reis que fizeram o que era mal, principalmente a sua mãe e o seu pai. Então ele teve exemplos para fazer ao contrário, para não se dar mal como seu pai se deu, a sua mãe e os demais reis. Mas ele preferiu e escolheu a perversidade.
preferiu a adorar outros deuses. E a gente vai perceber hoje, né, que todas as nossas escolhas influenciam o nosso futuro. Nós ainda estamos falando disso. Então vamos lá. O reinado de Acasias, texto áureo. Peço que todos leiam junto. Amém? Conseguiu botar aqui? Glória a Deus. Texto áureo. No 3, 1, 2, 3. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus prova o coração e a mente. Salmos 7, versículo 9. Verdade prática. Olha que verdade prática interessante. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Então, por um lado a gente vê exemplos de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas sempre tem os remanescentes. E por um outro lado a gente vai ver o Elias, que com ousadia, que com coragem, com fé, estava sempre acreditando em Deus, estava sempre crendo no poder de Deus ao seu favor. E é o que nunca nós devemos nos esquecer, que o poder, que o favor de Deus, Ele sempre vai estar ao nosso lado, claro, todas as vezes que estivermos fazendo a tua vontade e o teu querer. Então a gente vai observar que Deus sempre esteve do lado de Elias. Aleluia. Então vamos lá para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe que está em 2 Reis, capítulo 1, versículo de 1 ao 8. Depois pula para o 13 e vamos ler até o 17. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Verso 2: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e lhe disse: Ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias. Deixa eu dar uma paradinha para me dar uma introdução no texto que a gente vai ler para os irmãos entender. Acasias, ele vai assumir o trono após a morte do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel, falada e profetizada por Elias. Tiveram um fim totalmente assim arruinado, né? Os cães lamberam o sangue de seus pais. Então olha só, que desonra para um rei que não se colocou na vontade de Deus, né? Então hoje a gente percebe isso e a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte. Então hoje a gente vê fins trágicos de vidas. Por quê? Porque escolhem caminhos que são maus aos olhos do Senhor. E Acasias, ele seguiu o caminho dos seus pais. E a Bíblia conta aqui no verso 2, que ele estava na grade de uma janela, no seu quarto, né? E de repente ele cai, irmãos. Ele cai. E quando ele cai, a Bíblia aqui diz que ele logo já cai doente. Olha que coisa. Ele já cai doente, porque você vai ver aqui, ó. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Ele já caiu, já ficou doente. Não sei, né? Eu estava estudando. Pode ser que ele teve uma hemorragia interna, né? Pode ser que ele teve uma doença, né? Mas ele já caiu e adoeceu. Mas antes de ele cair na sua carne, na sua matéria,
ele já tinha caído no espiritual. Então a matéria, a sua carne ali, só estava colocando, mostrando a sua queda espiritual que ele se encontrava. Primeiro ele caiu espiritual. Por quê? Porque ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Depois de ter visto as maravilhas, de ter visto lá, como a gente falou na semana passada, lá no Monte Carmelo, Elias, junto com os profetas de Baal e de Azera, fizeram um altar, prepararam um altar. Ali foi mostrado que o poder de Deus era maior, mas ainda assim, Acasias não escolheu seguir o que o profeta Elias estava mostrando. E a Bíblia diz que ele cai, adoece, e sabe o que ele faz? E enviou mensageiros e disse: ide, perguntai a Baal-zebub, né? Aqui é Baal-zebub, né? É Baal, irmãos, né? Baal-zebu, né? Depende da cidade, é Baal-zebu, né? Hoje a gente conhece como Baal-zebu, né? Então na cidade aqui é Baal-zebub, aqui eles falam assim, né? Deus de Ecrom. Então eu estava vendo que da onde ele estava, de Samaria até Ecrom, era aproximadamente 70 quilômetros, ou seja, era muito distante. Ou seja, o profeta estava ali, mas ele preferiu procurar lá fora aquilo que ele tinha ali dentro da sua cidade. Ele preferiu escolher aquilo que estava em outra cidade, em outra terra, em outros povos, mas não quis aceitar aquilo que Deus lá havia estabelecido. Porque aqui, irmãos, a gente vê que após a morte de Acabe e Jezabel, né, Elias exterminou, foi falado aqui, os profetas de Baal e de Azera. Então, ou seja, só tinha Elias ali e o Deus de Elias para se seguir. Ele não escolhe o Deus de Elias, mas prefere escolher o Deus de outra cidade. E quantas são as das vezes, irmãos, que a bênção, que as coisas que Deus preparou para nós está aqui, e a gente prefere buscar em outras terras. A gente prefere buscar em outros lugares, a gente prefere sair da bênção, da onde Deus estabeleceu a bênção para nós, para ir buscar lá fora. Vou traduzir para você. Tem gente que está dentro da igreja, irmãos, mas prefere buscar marido, prefere buscar esposa, companheiros lá fora, lá no mundo. E Deus está falando: o que eu tenho para você está em Israel, está em Samaria. Você não precisa sair da terra que eu te coloquei para ir buscar sua bênção. Sabe por quê? A Bíblia diz que as bênçãos, elas vão bater na nossa porta. Porque o Senhor, Ele tem o seu endereço, Ele tem o seu nome, Ele tem seu RG, Ele conhece o que você precisa, Ele sabe de todos os seus sonhos e todos os seus projetos. Você não precisa trocar, irmãos, a bênção de Deus pelo aquilo que o mundo tem para te oferecer. Aqui a gente está vendo um exemplo disso. Ele tem o Deus de Israel que está na vida de Elias ali. Ele podia muito bem ir consultar o profeta Elias, mas ele prefere ir sair dali. Eu estou todo arrepiado sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Ele prefere sair.
Ele prefere melhor mandar mensageiros para andar dias após dias para ir atrás de Baal, para ir atrás de deuses que carregava nomes do Deus das moscas, Deus das alturas. Então ele achava que buscando esse Deus, pelo título, pelo rótulo que o Deus carregava, iria atender a sua necessidade. Ah, irmão, se tem uma coisa que o inimigo ele é astuto. Ele nunca vai te dar o que você não quer. Ele nunca vai te oferecer o que você não precisa. Se você está precisando de um emprego, ele vai te dar um emprego só para te tirar do horário do culto, só para colocar pessoas no seu caminho, que vai te chamar para beber, que vai te chamar para ir para o baile funk, que vai te chamar para ir para o pagode, para tomar uma cerveja. Então nós precisamos ter esse discernimento com Deus. Quantas foram as pessoas que passaram por esse ministério, pediram porta de emprego, e nós orientamos, conversamos. Teve um jovem que foi bem claro um dia, eu me lembro bem, a gente no sítio da igreja, né, pastor? E o jovem falou: pastor, Deus abriu uma porta para mim, mas é à noite. Poxa, num caminho Deus falou comigo assim: não vai, fala para ele não ir para essa porta. E ele estava se firmando, estava buscando. Irmãos, e ele não conseguiu se firmar. Sabe por quê? Era tempo de buscar, era tempo de ele se fortalecer. O diabo também abre porta. O diabo, ele serve a nós com bandeja, irmãos, com manjares. E cabe a mim e a você a escolher se a gente vai pegar ou não, se a gente vai querer aquilo para a nossa vida ou não. Se você está solteiro, o diabo também vai te oferecer pessoas, porque ele sabe que você está precisando de um companheiro, ele sabe que você está precisando de uma companheira. Então o inimigo, irmão, ele é astuto para tentar nos ludibriar, para nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para nós. Mas está repreendido os propósitos e os planos de Satanás essa noite, na minha vida e na sua vida, porque eu creio que Deus hoje está selando a minha mente, selando a tua mente, te dando visão de águia, te dando discernimento espiritual, para discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus, e aquilo que não vem de Deus não vai prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, versículo 3, oh glória, versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita. Irmãos, enquanto eu estudava isso aqui, eu imagino que Elias pensou que tinha sossegado, tinha parado. Ele deve ter pensado assim: agora eu vou respirar, Deus, agora eu vou sossegar um pouco, porque a gente viu as ameaças, as afrontas, as perseguições de Jezabel e Elias, né, que o profeta enfrentou. Mas agora a Bíblia diz que ele está, né, tranquilo, porque se ele não tivesse tranquilo, ele não estava sentado ou deitado, que a Bíblia diz: levanta-te, né? Então olha só, ele está tranquilo, ele está repousando, descansando, achando que teria uma trégua. Mas o anjo do Senhor, aleluia, disse a Elias. Irmãos, que o mais engraçado é que esse anjo do Senhor que diz a Elias, ele permanece do lado de Elias. Você vai ver isso aqui, é muito forte isso, irmãos. Como que existe anjos ao nosso lado e a gente não vê com os olhos carnais. Eles estão aqui agora, eles estão aí agora, só que com o seu olho natural, aleluia, você não consegue ver, como já foi falado aqui, porque as coisas espirituais parecem loucura, irmãos, elas só são discernidas espiritualmente. Levanta-te, sobe-te ao encontro com os mensageiros. Olha só, o profeta não sabia
que ele tinha caído, ele só vai obedecer à ordem de Deus. Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Então olha só, o profeta aparece com a ordem de Deus, e fala para os mensageiros do rei: olha, rei, não existe Deus em Israel, para que vocês vão consultar outros deuses, como eu falei. Ah, mas não tem aqui, tem. Ah, mas não tem aquilo que eu pedi a Deus, irmão, tem. Enquanto eu estudava isso aqui, eu lembrava disso aqui, né? Tem uma irmã aqui na igreja, né? Eu amo ela, ela é... e ela orava muito, pedindo a Deus um varão, pedindo a Deus um varão. Olha, ela foi lá fora, irmão, conheceu pessoas, mas as pessoas que ela conheceu, irmãos, não era a pessoa de Deus para ela, não era. Ela só teve decepção e tristeza, e o que Deus tinha preparado para ela estava no nosso meio. O varão que Deus preparou para ela estava aqui. Então, às vezes, irmãos, a bênção está pertinho de você. A bênção está bem pertinho de você. E às vezes você quer ir lá fora. Às vezes você quer ir longe para buscar. E hoje ela é uma pessoa feliz, realizada, abençoada, né? Então, ou seja, a bênção estava ali, não precisava ela ir lá fora, tá? Então, irmãos, às vezes a sua bênção, eu estou dando só esse exemplo, mas não é isso só, existem várias coisas que te rodeiam, né? Às vezes é um sonho, é um projeto, é uma estratégia, é uma sabedoria. Deus sempre vai usar com aquilo que você tem, com aquilo que está perto, aquilo que está próximo de você, né? Deus nunca vai querer te usar e querer te dar aquilo que está lá longe, né? Ele sempre vai fazer as coisas com o que você tem, com aquilo que está próximo de você. Creia nisso, irmãos. Por isso, assim diz o Senhor, olha o profeta Elias com autoridade: da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Elias sumiu, Elias lançou a palavra e saiu, porque Elias só fez o que Deus mandou. Elias entendia que não era ele que mandava, que não era ele que fazia, mas era pela ordem de Deus, pela palavra de Deus. E os mensageiros voltaram ao rei e lhe disse: por que é que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz ele: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então lhe disse: qual era o seu trajo? Do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras. Ele já tinha uma ideia que era Elias, que o único ousado daquela cidade naquele momento era Elias. Então ele já sabia. E o profeta, ele se vestia diferente naquela época, né? O profeta, ele tinha característica diferente, né? Hoje a modernidade tem tomado, né, contra, né, do mundo, né, e até mesmo de parte da igreja. Pessoas acham que podem andar de qualquer maneira, né, se vestir de qualquer maneira, e não é assim, irmãos. Tudo é com ordem e decência, tá? Tudo é com ordem e decência. Irmão, o senhor está falando que eu não posso usar bermuda? Não, não é isso, eu uso bermuda, não é isso, é ordem e decência, né? Ah, eu não posso usar vestido? Pode. Eu não posso usar calça? Pode. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém.
e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então a gente vai ver aqui que o profeta, ele era reconhecido pelos trajes, né? Então, claro que o seu comportamento vai contar muito, né? A sua postura de servo, de serva de Deus vai influenciar muito, né? Mas claro também que se eu não tiver vestido, né, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Quem passar na rua vai ver em mim um homem de Deus e uma mulher de Deus? Não. Se eu tiver sem camisa, se eu tiver de chinelo, se eu tiver de bermuda, alguém vai olhar para mim e vai me pedir oração? Seja sincero, você pede, irmão, oração para alguém assim na rua? Não, né? Mas se você vê uma pessoa com uma Bíblia na mão, não estou dizendo que você tem que andar 24 horas com a Bíblia, né? Como uma pessoa com o brilho do Espírito Santo, né? Você vai falar ali, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Moço, você pode orar por mim? Irmã, será que a senhora pode fazer uma oração por mim? A senhora pode orar pela minha família? Então olha o que diz aqui, ó. E ele lhe disse: qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E ele disse: era um homem vestido com peles e com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Ele já sabia, irmão, que era o profeta. Então o rei enviou outro capitão dos terceiros 50. Com os seus 50, então subiu ao capitão, versículo 13, de 50, e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe: dize-lhe, homem de Deus, seja, peço-te precioso aos teus olhos, a minha vida e a vida destes teus 50 servos. Eis que o fogo de Deus consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Pela terceira vez o rei está enviando um grupo de 50, ou seja, o capitão e mais 50, é 51, estava até estudando isso, é 51, que vai até o profeta Elias para buscar Elias, para trazer Elias até o rei. Só que Elias está lá na sua posição, e a Bíblia diz que o anjo, no versículo que não está aqui, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, que Elias está lá, e o anjo do Senhor, o mesmo anjo que falou com ele, foi o mesmo anjo que estava do lado dele, quando os homens vieram para pegar ele. Ai, meu Deus do céu, isso é muito forte, irmão. Eu tenho experiência, nós temos experiências aqui na igreja, diversas pessoas têm. Se você não tem, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, você vai ver, irmão, que coisa linda, como você é precioso e preciosa aos olhos de Deus, como o Senhor te guarda, como o Senhor te livra, como o Senhor, Ele te protege, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Ou seja, o Senhor não é um Deus irresponsável, que lança o profeta, aleluia, em uma emboscada, que fala para ele assim, ó, lança a palavra e agora deixa. Não, o Senhor é o Deus que fala assim, ó, pode lançar a palavra que eu vou te garantir. E quando os 50 homens, porque ele podia muito bem lançar 1 ou 2 para ir buscar o profeta, só que ele conhecia o profeta, aleluia, ele manda 50, irmãos, para ir buscar o profeta, porque Elias representava perigo. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava com Elias. Então ele achava que por ele ser rei, por ele ter espada, por ele ter escudo, por ele ter soldado, por ele ter homens de guerra, ele achava que ele poderia ser maior do que aquilo que estava em Elias, mas não é. Por isso que Deus mandou iniciar falando, maior que está em nós, do que aquilo que está no mundo. Maior que está em mim do que está em você, meu irmão. Maior que está em nós do que aquilo que está no mundo.
Deus é maior do que tudo, irmãos. Deus está acima de tudo e acima de todos. E pela terceira vez a gente viu aqui, só para os irmãos entenderem, vai ser muito breve, já estou dando uma introdução bastante na leitura bíblica em classe, nós não vamos ler todos os tópicos, mas eu vou resumir o máximo. E a gente vai ver aqui que pela terceira vez, quando esse chefe dos exércitos, a terceira, 100 já tinha morrido. O terceiro, quando chega lá, que a gente vê aqui, ó, e tornou, versículo 13, e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, ou seja, então esse aqui quando chega, ele já chega com humildade diante de Elias. Ele falou, ó, já consumiu 100, por favor, Elias, eu peço-te, tem compaixão. E o mais engraçado que eu achei interessante nesse homem, então, aqui também eu acho importante esses anônimos, esses homens que não mostram nome, que ele não diz misericórdia só para ele diz misericórdia de mim e dos 50. Irmão, quando você não pede só para você, você pede para os outros, você pode ter certeza que Deus está se agradando. Mas aquele que chega na igreja, eu quero minha bênção, é a minha família, é a minha casa, é o meu lar, e não pensa no vizinho, e não pensa no companheiro, no amigo de trabalho, no colega, não pensa naquele que está precisando. Deus olha e diz, você é egoísta, hein, rapaz? Pensa mais nos outros. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar, irmãos, eu não posso ser amado. E esse homem chega com humildade. Olha o versículo, versículo 13 ainda, subiu o capitão dos 50 e veio e se pôs de joelho diante de Elias. Irmãos, diante da presença de Deus, nós precisamos saber se achegar. Você não pode chegar de qualquer maneira. Deus vai lá, visita a minha casa, visita o meu lar. Deus faz assim, eu quero a minha bênção. Chega com humildade, se ajoelhe, se prostre diante de Deus, se prostre, para que você obtenha a misericórdia de Deus, para que você alcance a graça do Senhor. Claro que você não precisa subir escadarias de joelho, você não precisa pagar sacrifícios para Deus, você não precisa dar uma grande oferta para Deus ouvir a tua oração, você não precisa dar um pulo, dar um salto para que Deus, não, o que Deus precisa é de um coração aberto, de um coração que tenha humildade, e dizer, Deus, eu sou pequeno mesmo, eu sou falho. Aquele homem podia dizer, eu tenho até 50 homens aqui, ele estava dizendo isso, eu tenho 50 homens aqui, mas o que está em você é maior do que está na gente. Ele estava dizendo isso, ele estava com 50 homens, ele se prostra diante de um, irmão. Ô irmão, que isso? Então você percebe que aquilo que está em mim, em você, irmãos, é muito maior daquilo que está no mundo. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que o próprio anjo, aquele anjo que levantou ele, que despertou ele, é o mesmo anjo que está lá ainda, garantindo a vitória dele. Mesmo anjo. Olha o que diz. Então, versículo 15, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com estes, não temas. Aleluia. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse Elias, assim diz o Senhor. Olha só, por que Elias, o rei, irmãos, ele estava achando, glória a Deus, Deus está aqui, irmãos. O rei, ele estava achando que Elias falou assim, ele falou isso só para os mensageiros, na minha cara ele não vai ter vontade, coragem de falar. E Elias não muda a mensagem. Estou nem conseguindo ler aqui, irmãos, o que eu preparei. O que eu estou falando aqui é o que Deus está me dando aqui, ó. O que eu falei está aqui, ó. Nem li. O que eu preparei. O que Elias, ele está demonstrando aqui é a mesma mensagem que ele falou para os mensageiros.
Ou seja, ele não muda a mensagem pelo ambiente que ele estava e para quem ele se encontrava. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte demais. Versículo 16: então disse: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiro a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra de Elias. A palavra de quem, irmão? Que a palavra é de Deus. Nós somos apenas os portadores, os mensageiros. A palavra vem de Deus, irmãos. A unção vem de Deus, a glória vem de Deus, o fogo vem de Deus, a presença vem de Deus. A presença não é nossa, a presença é de Deus. E aqui a gente está vendo, assim morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Ou seja, Elias era só a ponte, era só o porta-voz. O que a gente aprende aqui, irmãos, no versículo 15, no versículo 16 e 17, é que Elias não mudou a sua mensagem. Ou seja, não mude aquilo que Deus falou. Ah não, hoje eu vou pregar uma palavra. Irmão, a mesma palavra que eu prego aqui, eu prego às vezes quando eu vou num ponto de pregação onde tem 2, 3 pessoas. Se me botar para pregar para 1000, eu vou pregar a mesma palavra. Tem pregador que ele separa a palavra. Não, essa palavra aqui não serve para aplicar hoje não. Essa palavra aqui é para quando tiver uma multidão. Deus me dá grandes mensagens, mas eu prego aqui onde tem, quando tem 5, quando tem 10, quando tem 40, quando tem 20. Eu não preciso mudar a mensagem para a multidão e nem para quando tem pouquinha pessoa. Tem homens e mulheres de Deus que mudam aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mandou. Não, tem aquela mensagem, mas eu não vou pregar porque o ambiente, irmão, a palavra é de Deus. A gente já está lendo aqui, a palavra não é minha, a palavra não é sua. Quem fala aos corações é o Espírito Santo. Eu estou falando aqui dessa maneira, mas o Espírito Santo nessa hora, ele está sondando a cada mente e a cada coração, e ele sabe a necessidade de cada um, o coração de cada um, e cada um aqui está entendendo da forma que precisa entender. Então eu não preciso mudar, querer a melhor explicação, porque é o Espírito Santo que fala conosco. E a gente vê no 17, assim morreu conforme a palavra do Senhor. A palavra é de Deus, irmãos. A palavra é de Deus. Você pode ter um dom, você pode ter um dom que você tenha, mas está só emprestado, é de Deus. Deus te deu para usar, para servir de canal, para servir para ajudar as pessoas. Não é para você ser o cara, para você ser a mulher. Não, é para você ajudar. É para você estender a mão mesmo, ajuda mesmo, cara, o máximo que você puder. Porque quanto mais você dá, mais Deus te entrega. Mas quando você é egoísta, você recebe pouco de Deus. Mas quando você recebe, você passa, mais Deus te dá. É assim, ó, vem descendo. Então vamos pular aqui, porque a hora já está bem avançada, tá? Eu já falei aqui bastante sobre o Deus de Acasias, que eu falei que era Baal-zebu no primeiro tópico.
eu procurei aqui, né, introduzir bem a introdução, para a gente poder entender a leitura bíblica em classe, né? O subtópico 2 diz assim, ó, tópico 1, subtópico 2, tá? Olha lá, ó, Acasias segue os passos de seus pais. Outra coisa que também aqui, muito interessante aqui, lembrar que os pais, eles são os maiores exemplos para os seus filhos, tá? Nós somos os maiores, nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Filhos, tantos filhos meus, como também filhos da fé. Filhos nossos como os filhos da fé. Então você é um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para o mundo. E nesse caso, né, a gente vai ver que Acabe e Jezabel, eles foram exemplos ruins para seus filhos. E os seus filhos seguiram os seus passos. Então, dê bons exemplos dentro de casa. Dê bons exemplos para os seus filhos. Procure a fazer a vontade de Deus, para que seus filhos, quando cresçam, ou até mesmo na infância, na juventude, eles procurem também fazer. Nossa, vou fazer como o papai, vou fazer como mamãe, vou fazer como fulano, vou fazer como ciclano. Então nós somos os exemplos, né? O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão no seu curto reinado de 2 anos. Ele foi o rei que reinou em menos anos, irmão. Foi tão pouco. Acabe reinou 22 anos, ele reinou 2 anos. Olha só, né? Conseguiu superar a maldade de seus antepassados. Ou seja, ele foi pior do que os 7 reis que passaram. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Então, irmãos, nós somos os exemplos da nossa casa. Você pai, você mãe, né? Cuidado com o que você vê na televisão. Cuidado com o que você ensina a seu filho. Cuidado com o que você conversa perto dos seus filhos. Nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos se espelham em nós. E se nós não dermos bons exemplos, certamente a nossa casa não vai dar, irmãos. Elias desafia, subtópico 2, melhor. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta que se encontrasse com eles em Samarias e exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? A resposta de Elias aos soldados, né? Nós falamos disso aqui, quando Elias, né, ele recebe a visita do anjo do Senhor para se encontrar com os mensageiros. E a resposta de Elias ao soldado: quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados do capitão. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida dos seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus: poupe-nos a vida.
por bondade e misericórdia. O Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio em segurança, né? Nós falamos também, né, sobre a humildade, né, que atrai a bênção de Deus, né, irmãos? Quando você tem humildade, você certamente verás a bondade de Deus sobre a sua vida, né? Um ministério de fogo, tá? Elias pode ser chamado do profeta do fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus envia fogo do céu, no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, e no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Embora a presença dele não estivesse nesses elementos, lembra quando Elias está na caverna? Quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os capitões. Fogo, quando a Bíblia fala de fogo, fala de poder. Elias tinha um ministério de poder, irmãos, tá? Fogo é poder. Então Elias tinha esse ministério, tá? Ministério de fogo, ministério de poder, né? Então Elias, né, ele tinha esse ministério. Não que Deus, muitos têm até esse texto de Elias, né, e fala, poxa, Deus é um Deus carrasco, é um Deus, não, irmãos, Deus apenas zela por aqueles que o temem, né, e a Bíblia diz, ai daquele que tocar nos meus ungidos e fala mal dos meus profetas. Então, irmãos, não queira pagar para ver o que Deus vai fazer. Se você tentar tocar no ungido de Deus, se alguém tentar tocar no ungido de Deus, paga um alto preço, né? E Elias tinha esse ministério, ministério do fogo, ministério de poder, né? Então a gente vai ver a manifestação do ministério de Elias, né, por 3 vezes, né? A gente viu aqui no Monte Carmelo, né, com os profetas lá de Baal, que ele diz, ó, vê aí o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus de Israel. E Deus de Israel respondeu, e Baal não dava sinal de vida, né? Foi a lição de semana passada. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, né? E quando 2 vezes o rei mandou aqueles mensageiros, aqueles homens ir lá trazer Elias à força, que a vontade dele era trazer Elias à força, com 50 homens, mas não deu certo, né? Porque Deus guardava o profeta. Deus dizia, nele ninguém toca, só quando eu mandar, só quando eu ordenar que ele vai, ele vai. Subtópico 3, já estamos encerrando, é a doença de Acazias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acazias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sararia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acazias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas de Deus, havia operado no meio do povo no passado. Como poderia operar se Deus negligenciar suas leis daquela maneira? Melhor, como poderia operar-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Isso aqui é muito importante, muito sério, irmãos. A Bíblia diz que maior rigor, irmãos, terá para aquele que conhece a palavra e não pratica. Se você conhece a palavra e não pratica, naquele grande dia, no julgamento, terá o maior rigor para você. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Melhor seria que você nem entrasse por essas portas e tivesse conhecido. Porque quando a gente passa a conhecer a palavra e a gente não quer ouvir, não quer seguir, não quer praticar aquilo que Deus, Ele escreveu e destinou para que viéssemos a viver, nós vamos pagar um preço. Então melhor seria que você nem tivesse conhecido. Agora que você conhece, não tem como você voltar atrás não, meu irmão. Não adianta.
É para frente que se olha. Segue em frente para o alvo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Não temas. Olha, Deus disse para Elias: Elias, vai com ele. Não temas. É Deus dizendo para Elias, é Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: eu estou contigo, eu te garanto. Anda na minha presença. Todas as vezes, irmãos, que você anda na presença de Deus, que você tem compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso com você. Mas quando você é um descompromissado com as coisas de Deus, você não pode querer cobrar de Deus nada. Você não pode querer impor, como muitos falam aí, colocar, ninguém consegue fazer isso, mas tem um jargão, colocar Deus na parede. A gente coloca uma barata, um rato. Deus ninguém coloca. Deus é soberano. A nuvem são as poeiras dos seus pés. Quem vai colocar Deus na parede? Então, irmãos, quando você tem compromisso com Deus, Deus também ele tem compromisso com você. Deus ele te honra. Deus faz as bênçãos se achegar até você, né? Então, Acasias, ele se obstinou, mesmo sabendo das maravilhas, do poder de Deus, que Deus era Deus, que Baal era tudo mentira, era tudo ilusão. Ainda assim, ele vendo os exemplos de seu pai, vendo tudo errado, ele escolheu aquele caminho. Aí, meu irmão, a Bíblia diz que Deus dá uma sentença para quê? Para a vida dele. Olha, para você não vai ter misericórdia não. Tu caiu, tu se feriu, e a cama que tu caiu, tu não vai levantar mais, tu vai morrer. Já pensou, meu irmão? Algum de nós ouvir isso de Deus? Deus nos livre e guarde. Que Deus tenha misericórdia, que é a misericórdia mesmo dele, que nos mantém de pé vivo, né? Se Deus tirar a misericórdia de nós, já era, irmão. Se Deus tirar a mão de sobre nós, já era. Já era. Eu já contei esse testemunho aqui. A irmã, quando foi falar comigo, quando eu estava lá no tráfico, ela falou assim: ó, Deus está dizendo que se você continuar dessa maneira, irmão, Ele vai tirar a mão dele sobre... Irmão, eu me ajoelhei na hora. Na hora. Falei: Deus, não. Por quê? Porque eu vi os livramentos que eu tinha, que eu tive. Passou um filme, em um segundo passou um filme na minha cabeça, assim, ó, dos livramentos que Deus tinha me dado. Polícia, bandido, e isso, e aquilo. E quando aquela mulher falou assim: Deus vai tirar a mão sobre você, eu falei: Deus, se não for a tua graça, eu vou morrer. Não, Deus. E eu me ajoelhei, irmãos, naquele momento. E eu comecei a caminhar, e a mão de Deus está estendida sobre a minha vida até hoje. Então não permita, irmãos, que a mão de Deus venha sair da sua vida. Não permita, porque se não for a graça, a misericórdia, a mão de Deus sobre a nossa vida, já era. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e os soldados, o profeta não titubeou a repetir o que já havia dito anteriormente. Os mensageiros de Acasias: desta cama em que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então, o profeta não titubeou, ou seja, ele não mudou. Ele não oscilou. O rei achou que ele falou assim: não, na minha presença ele não vai ter coragem de falar isso, ele vai decretar que eu vou estar curado, ele vai falar uma palavra de bênção, ele vai... O profeta falou: ó, assim como eu falei com os mensageiros, eu falo para você, da cama que tu subiste, tu não vai descer. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei efetuou sua mobilidade, e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias
se cumpriria, e o rei Acasias faleceu. Irmãos, naquela época a gente não tinha a medicina que tem hoje, né? Esse dia eu fui no hospital, precisei ir com um parente meu, cheguei lá, o rapaz caiu, irmão, na altura mais de 6 metros, e caiu no chão e não morreu. É Deus ou não é? É Deus, irmãos. Já perdi pessoas da minha família que com 2 metros caiu e morreu. 2 metros de altura. Caiu daqui a aqui e morreu. Então, a medicina, ela conta muito para isso também. Hoje ela tem uma medicina, nós temos uma medicina avançada para isso, para cuidar da coluna, de uma vértebra, de alguma coisa que se quebrar. Naquela época não tinha muitas doenças que era só Deus, irmãos, né? Como a lepra, a gente vê Naamã, lembra? Um pouquinho mais na frente aqui no versículo, capítulo 5, fala disso, do profeta Naamã, do rei Naamã, né? Que aparentemente não tinha cura, mas quando ele ouve a palavra do profeta Eliseu, e Eliseu fala assim, ó, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e tu vai ficar curado. A Bíblia diz que ele foi lá e fez conforme a palavra do profeta. E na 7ª vez, que quando ele levantou, a Bíblia diz, irmãos, que a pele dele se tornou como a de um neném. Não é neném meu sogro, não. É neném, um bebê mesmo. Rapaz, é muita bênção, irmãos, né? Então, irmãos, para fechar aqui as qualidades de Elias, nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Olha só, tudo que nós precisamos: intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus em Israel e condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé. Eu quero orar só por essa palavra, por esse estudo. Já vai ter mais oração, mas eu queria orar em cima desta palavra. A palavra, ela tem um poder muito grande. A palavra de Deus, ela é muito viva, ela é muito eficaz. E eu creio que Deus está aqui no nosso meio. Eu creio que Deus, essa noite, Ele está te enchendo de coragem, Ele está te enchendo de ousadia. Da mesma coragem que Ele deu a Elias, Ele está dando a mim, Ele está dando a você essa noite. Eu creio que todo medo, todo pavor, tudo que te aprisiona, tudo que te faz enxergar as coisas por um lado negativo, você vai passar a enxergar as coisas por um lado bom. Ainda que o olhar carnal te mostre, feche os seus olhos em nome de Jesus. Entre nesse ambiente espiritual agora, para que você possa contemplar aquilo que Deus tem preparado para você. Você vai começar a enxergar as coisas diferentes, irmãos. Aleluia. A palavra do profeta naquela época, aleluia, para muitos ali foi de sequidão, quando ele fala que não vai ver chuva, né? Aleluia, mas tinha um propósito, irmãos. Aleluia, entenda as coisas que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando, tem um propósito. Deus não vai te abandonar, assim como Ele enviava os corvos, Ele mandava o profeta ir a um determinado lugar para ser alimentado, para ser sustentado. É o que Deus está fazendo com você, é o que Deus vai fazer com a tua vida, vai fazer com a tua casa, vai fazer com a tua família. Não olhe para a sequidão, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, mas olhe lá na frente, no que Deus vai operar através desse momento, através desse período que você está passando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, essa noite pela Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos ensina, Senhor. Ela nos fortalece, ela nos dá vida, ó Pai.
O que seria de nós se não fosse a tua palavra, Senhor? Ah, Pai, a tua palavra, ela é alimento, meu Pai, a tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Sem a tua palavra a gente está perdido, sem a tua palavra a gente está em trevas, ó Pai, mas graças a Deus que o Senhor nos deu a sua palavra, Senhor, e com a sua palavra nós podemos, ó Pai, nós conseguimos, ó Pai, superar, suportar, prosseguir, ó Deus, que nunca nos falte a tua palavra, Senhor, em os nossos corações, que possamos guardar tudo que foi apregoado, tudo que foi falado aqui essa noite, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos encha, ó Pai, de ousadia, nos encha de coragem, como tu deste para Elias, ó Pai, nos encha, ó Deus, de ousadia, como tu deste para aquele profeta. A tua palavra diz: oxalá, quem me dera que todo mundo fosse profeta. A tua vontade é levantar profeta, meu Pai. A sua vontade, meu Deus, é levantar homens e mulheres cheios de coragens, cheios de ousadias, ó Deus. Deus, mas o medo, a timidez tem tomado o coração e a mente de muitos, ó Deus. Mas eu quero orar essa noite, meu Pai, que todo medo, que toda timidez, ó Pai, aleluia, venha cair por terra essa noite, meu Pai. Abra os olhos espirituais, como tu abristes, ó Deus, aleluia, de Geazi, meu Deus, naquele dia, ele pôde enxergar um monte que estava cercado, ó Deus, de cavalos e de carruagens, que cercavam a Eliseu, ó Deus. Abra, Senhor, os olhos essa noite, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode